Ok. Bom, hoje a gente vai começar a revisar, né, como eu comentei há pouco. E, enfim, eu vou comentando aqui o que cada exercício quer e eu faço os mais relevantes. Então, por exemplo, esse 1, ele pede para converter ângulos que estão em graus, né, passa para radianos. Eu vou pegar aqui um item, por exemplo, 150 graus. Aí eu quero saber, né, quantos π radianos valem isso aqui. Então, é isso que ele quer no primeiro exercício, né? Esse item é o item H. Tá? Eu vou escolher aqui aleatoriamente. Quem quiser escolher também, tá? Não tem problema. Vocês podem abrir o livro de vocês, né? Caso estejam acessíveis aí, né? E aqui eu vou mencionando alguns, né? E vocês podem ir escolhendo junto comigo, tá? Ok, então imagine que, né, tem essa primeira questão para a gente, né, resolver. Se fosse para vocês, né, se eu tivesse colocado isso aí como a primeira questão da atividade, né, qual é o caminho que vocês iam tomar, né, o que vocês iam, né, o que vocês iam usar como ferramenta para transformar de um para outro? Pode repetir aí? Não entendi. Acho que deu uma cortada na hora que você estava falando. Pode repetir aí a pergunta que você falou de novo? Repito sim, né? Então, primeira questão, ele dá vários ângulos em graus, e eu quero saber quantos, né, π radianos tem esse ângulo em graus, né? Essa questão de escrever radiano é opcional, mas aí a pergunta que eu fiz, né, qual é a ferramenta que vocês usariam para transformar de um para outro? Como é que vocês converteriam 150 graus em radianos? Não sei, Deus. Diga aí, Wendel. Não sei. Sim, tem. Ah, tá. Sim, a ideia aqui é a seguinte, né? Existe um padrão, né? O padrão, no caso que é a medida base, é essa, né? Um π equivale a quantos graus? Quem lembra disso? Três? Peraí, um π é 3 graus, é isso? Bom, na verdade, a gente viu, né, que um π ele equivale a 180 graus. Não sei se vocês estão lembrados disso, né? Bom, então essa é a base, né? Eu tenho que ver o que eu faço aqui com o meu 180 para transformar ele em 150. Então, as operações que a gente usa para isso é dividir e multiplicar, né? Bom, então, o que nós sabemos, né? Que 30 vezes 6 dá 180, né? 6 vezes 3 dá 18. E 30 vezes 5 dá 150. Né? Por que eu estou falando isso, né? Porque eu vou arrumar uma maneira de transformar o 180 em 30 e depois, né, eu transformo esse 30 em 150. Aí o caminho
Quer dizer, um dos caminhos possíveis é o seguinte: 180 graus, né? Como eu falei aqui, é uma informação padrão, né? Isso aqui vale pi radianos. Então, se eu divido ambos por 6, esse 180 vai virar 30. Ok. Então, agora o próximo passo é multiplicar por 5, né? Sendo que aí eu tenho que multiplicar tudo. Então, multiplicando aqui tudo por 5. Esse do meio aqui nem é tão necessário, né? Porque não é bem a informação que a gente quer. Então, 5 vezes 30 dá 150. Né? Isso aqui, essa conta vai dar 150, né? Isso aqui vai ser igual, que é o que a gente quer, é 5π sobre 6 radianos. Né? Então, tá aqui a nossa resposta, né? Esse é o cara. Bom, esse é um caminho de resolução, né? Tem vários. Um outro caminho é aplicar a regra de 3. Tá? Ok. Ficou claro para todo mundo o caminho que eu usei para chegar na Sim. resposta? Ok. Então, eu vou fazer mais um, só para reforçar um pouco a ideia. Então, o segundo caso, eu vou fazer o item G, que ele pergunta quanto vale 20 graus em radianos. Mesma coisa, né? A gente usa essa informação base, 180 é π. Aí, agora a questão é, isso aqui eu divido por quanto? De tal maneira que isso aqui, né, dê 20 graus. Bom, então, quem pode me 10. auxiliar? Quanto? 10. Vamos ver, né? Na verdade, se eu dividir por 10, deixa eu comentar aqui as divisões por 10, né? Eu tenho um número qualquer, sei lá, 360. Se eu divido por 10, uma maneira de operar isso é cortar os zeros, né? Então, isso aqui vai dar 36. Se fosse 360 no caso, né? Como é 180, né? Se eu dividir por 10 aqui, vai ter cancelamento, né, dos zeros. E no caso vai dar bem próximo, né? Não vai dar 20, mas vai dar bem perto de 20. Então, na verdade, eu quero que dê exatamente 20, né? Então, no caso, provavelmente esse número aqui de baixo vai estar próximo do 10. Tá? Então, o que vocês acham? Não é 10. Bom, o que nós sabemos, né? Que 9 vezes 2 dá 18, né? Então, alguém ia falar e eu tomei a palavra? Não? Não, não, pode continuar explicando. Ok. Então, na verdade, é 9, né? Se eu divido 180 por 9, isso dá 20, né? Ou seja, é π sobre 9. Π sobre 9 é 20 graus. Então tá, então esse é um caminho, né, de resolver esse tipo de questões, né, de conversão, né? A gente pega essa base e usando multiplicações e divisões, a gente transforma o 180 num determinado número que a gente quer e a gente vê, né, como é que fica a conversão. Lembrando que o número que eu uso no 180 eu vou ter que usar em π. E aí eu faço a conversão, tá? No caso de grau Profe, para radiano. Oi? faz um exemplo aí sendo por regra de 3. Tá. Qualquer uma dessas eu posso fazer, né? Então, por exemplo, 20. Isso aqui seria um certo x, né? Sabendo que 180 dá π. Esse seria o caminho usando regra de 3. Então, aqui a gente, né, faz o produto meio pelos extremos.
significa que aqui vai ficar 20 vezes π. Isso vai ser igual a 180 vezes 20. Desculpe, 180 vezes x. Como a gente está atrás desse valor aqui, né, que a gente chamou de x porque a gente até então não sabia, quer dizer, não sabemos ainda, quer dizer, sabemos aqui, né, que eu já fiz. Então, esse 180 que multiplica x, né, ele vai passar para o outro lado, então vai ficar 20π sobre 180. Esse é o nosso x, então quer dizer, eu quase achei, né? Tá faltando só só simplificar essas continhas aqui, né? Então, uma coisa que a gente pode fazer é cortar os zeros, né? Então, eu vou cortar esse zero com esse zero. Fazendo isso, eu vou ficar com 2π sobre 18. E eu vou dividir 2 é par, 18 é par também, vou dividir numerador e denominador por 2. Né? 2π dividido por 2 dá só 1π, 18 dividido por 2 dá 9. Então, quer dizer, é outro caminho, mas que chega no mesmo local. Tá? Então, esse primeiro caminho que eu exibi, você tem um pouco de trabalho no procedimento, né? Que você vai dividindo e multiplicando aqui essa equação base, né? Até chegar no número que a gente está procurando. A regra de 3, a armação e o produto inicial é simples, né? O que pega um pouco é na hora de simplificar no final. Então, assim, aí é questão de preferência, né? Cada um, né, tem uma maneira diferente, assim, né? Tem preferências em relação a qual caminho seguir. Tudo bem até aqui? Ou ficou algum passo esquisito? Ficou, né? Tá Ok, então tranquilo. Ok. Essas são as ideias dessa primeira questão aqui. Agora vamos para a segunda. A segunda é praticamente a mesma ideia, porém ele quer o inverso do que A1 quer, no seguinte sentido, né? A1 dá em graus, pede em radianos, A2 ele vai dar em radianos e quer em graus. Tá? Então vamos fazer isso, eu vou escolher aqui aleatoriamente 2 itens. Vou pegar o H. O H é 11π sobre 6. Aí a gente quer transformar isso em radianos. Bom, aí como é que a gente faz isso, né? Novamente, a gente pega essa informação base aqui. E de radianos para graus parece dar menos trabalho do que de graus para radianos. Né? Então, como π vale 180, é o que a gente vai fazer aqui, vai substituir aqui. Né? Fazendo isso, a gente vai ficar com 11 vezes 180 por 6. Tá? Porque eu fiz a troca, né? Como eles são idênticos aqui, a gente fez a substituição. Aí a gente tem 2 caminhos a seguir aqui. Um caminho é multiplicar primeiro. Outro caminho é dividir primeiro. Então, não tem problema, não faz diferença isso, tá? Deixa eu pegar uma fração simples aqui, só para a gente visualizar isso, tá? Se eu pego 4 vezes 3, por exemplo, sobre 2, tanto faz multiplicar primeiro, quanto dividir primeiro. Então, eu vou exibir isso aqui, né? Vamos supor que aqui eu vou multiplicar primeiro. 4 vezes 3 dá 12, e quando eu divido por 2, isso dá 6. Por outro lado, se eu efetuo a divisão, né, possível, 3 por 2 não dá exato, né?
4 por 2 dá exato. Então, eu vou fazer essa divisão aqui. 4 por 2 é 2. E sobrou 3, eu vou copiar aqui. 2 vezes 3 dá 6. Quer dizer, você tem a livre escolha. Ou dividir primeiro ou multiplicar primeiro. Tanto faz. Bom, eu normalmente, né, quando eu me deparo com a situação dessa, eu aconselho a divisão. Por quê, né? Porque aí vira produto de números menores. Eu multiplico 180 por 11, isso vai dar um número relativamente grande, e ainda vou dividir por 6, quer dizer, dá um pouco mais de trabalho do que dividir 180 por 6 primeiro e depois multiplicar por 11. Então, eu vou seguir esse caminho, mas aí, repito, né? O caminho os caminhos que eu sigo são, muitas vezes, caminhos de minha preferência, né? Isso não significa que vocês podem seguir o caminho de vocês, né? Relativo às contas. Então, 180 por 6, isso aqui vai dar 30, né? 18 por 6 dá 3. E agora, né, a gente vai multiplicar, né? Quer dizer, aparentemente ficou mais simples, né? 11 vezes 3 dá 33, como aqui no caso é 30, né? Vai ficar 300. 30. Isso, perfeito. Tranquilo esse item? Tranquilo até. Que bom, esse é um dos itens que tem a cara pior aqui, né? Pelo menos aqui nos exercícios, né? Ele tem uma cara... Vamos lascar então. Como é? Nada. Ok. Então, a ideia do 1 e 2 é essa, né? É a ideia da conversão. Agora, deixa eu dar uma olhada aqui no 7 e no 11. Os dois são exercícios que já têm um contexto, tá? E, como eu disse, né? Tem, por exemplo, o 1 e 2 tem 9 itens, cada um. Então, não precisa fazer todos para entender a ideia do exercício, né? Então, eu vou fazer o 11. O 7, vocês depois tentam baseado nas ideias que eu fizer aqui no 11. Ok, então, aqui tem um desenho, tá? Eu vou fazer aqui, reproduzir o desenho e já já faço a leitura aqui do texto. Então, aqui tem um carrinho aqui, né, no desenho. Aí esse carrinho aqui é a frente do carro, tá? Me perdoe aí as imperfeições aqui dos meus desenhos. Então aqui ele diz que é 72 graus e aqui tem uma pista, tá? Ele aqui está sobre uma pista, sei lá, vou colocar aqui só a nível de representação, tá? Sei que a pista está estreita aqui, mas enfim, desconsidere isso, tá? Aí, ok, aí ele diz o seguinte: um automóvel, no caso esse aqui, o nosso automóvel, ele percorre 157 metros, então desse ponto aqui até esse ponto aqui, dá 157 metros. Em uma pista circular, né? No caso aqui, basta que esse trecho seja circular, o resto aqui pode ser qualquer outra coisa, né? Porque o que vale, né, é desse ponto para esse. Vou chamar aqui do ponto A até o ponto B, é o que vale, né? O resto aqui não importa. E ele, né, essa trajetória aqui é feita em 72 graus. Aí ele quer saber a medida do raio, ou seja, ele quer saber essa medida que vale daqui até aqui. Então, essa medida aqui é o que ele quer saber.
Ok. Então, não sei se vocês recordam da ferramenta que se utiliza aqui, mas a gente viu, né, que existe uma relação entre arcos e ângulos, isso, né, comprimento de arco e ângulos, que é a seguinte, eu vou exibir aqui a ferramenta, tá? Isso aqui a gente viu bem no início, né, então, caso aqui a gente tem um ângulo alfa, a gente tem um raio R, e aqui suponha que tem um comprimento L, né? Essa relação aqui, a gente sabe que ela funciona assim. Inclusive, quando eu tenho uma volta completa, né, nós sabemos que essa é a medida do meu comprimento, né? Então, esse aqui é meu alfa, né? Que uma volta completa em radianos é 2π, né? Então, eu tenho aqui o raio e, enfim, tenho o comprimento, no caso aqui é de uma volta. Essa expressão aqui é praticamente a mesma que essa, sendo que aqui ela calcula arcos, né? Ela não calcula, essa aqui é para uma volta completa, né? E essa não, é quaisquer arcos, que no caso entra aqui em questão, né? No nosso caso. Consequentemente, eu vou colocar aqui os dados, né? Extrair os dados aqui dessas informações. O comprimento é 157 metros, o ângulo é de 72 graus e o raio é o que ele pede. Quer dizer, a nossa expressão aqui tem 3 valores envolvidos, a questão dá 2 e pede o terceiro. Professor, Oi. então a gente meio que vai ter que pegar, tipo, o 2, dividir, botar o pi, né, o número do pi, e dividir pelo ângulo, né? É quase isso. Eu ia comentar justamente sobre isso, né, assim, porque se a gente olha esses dois contextos, né, o contexto técnico, que é o da nossa expressão, e olha aqui o da questão, nessa fórmula de comprimento, por exemplo, está 2π, né, aqui não está em graus a medida, né, do nosso ângulo, isso aqui está em radianos. E se a gente olha aqui, esse alfa, ele está em graus. Porém, pela própria construção aqui da expressão, né, se usa o ângulo em radianos. Então, na verdade, o que a gente precisa fazer, o que você comentou, assim, tem um certo fundamento, e eu vou dizer já já por quê. Né? Mas, na verdade, a gente vai ter que converter, né, esse ângulo em graus. Ou, desculpe, em radianos. Né? A gente vai ter que passar ele para radianos. Tudo bem? Ficou claro essa informação? Não? Ficou. Ótimo. Então, aí a gente meio que se remete ao exercício anterior, né? Como é que eu transformo 72 graus em radianos, né? Quantos πs tem aqui? Aí, novamente, né? Qual é a informação base, né? Que tem a relação do π, né? É essa, né? 180 é π. Aí, a gente vai ter que arrumar uma maneira de transformar o 180 em 72. Aí a gente tem dois caminhos, né? Pelo menos o que a gente viu aqui no exercício anterior, né? Tem esse primeiro caminho, que é usando divisões e multiplicações, né? Aí a gente vai ter que, né, montar aí uma multiplicação e uma divisão, né, esperta, que a gente tem uma noção de quanto isso vai dar, ou a gente usa a regra de 3. Aí vocês preferem que caminho para a gente encontrar isso aqui? Eu acho mais fácil regra de 3. Muito bem. Então, vamos seguir por ele, né? Então, a ideia é 72 é x, 180 é π. Aí, fazendo o produto específico,
Isso aqui vai ficar 72 vezes π igual a 180 vezes x. E esse 180 como multiplica x, e esse valor é o que me interessa, então 180 eu vou mudar de lado. Consequentemente, ele faz a operação inversa, que é a divisão. Então, vai ficar 72π sobre 180. Esse é o nosso alfa, né? Deixa eu só mudar aqui, botar tudo alfa, já que inicialmente eu tinha chamado ele assim. E aqui agora é simplificar, né? Bom, 72 e 180 são dois números pares, consequentemente eu posso dividir ambos por 2. 72 por 2 dá 36. 180 por 2 dá 90. Dá para dividir por 2 ainda. 36 por 2 dá 18. E 90 por 2 dá 45. Aí não dá mais para dividir por 2, né? Só o numerador é par. O denominador não é mais. Porém, eu posso dividir aqui por 3, né? Como é que eu sei que eu posso dividir por 3? A soma dá um divisor de 3, né? 8 mais 1 dá 9. 9 é divisível por 3. 4 mais 5 dá 9. 9 é divisível por 3, né? Então, isso aqui é uma regra, né, que é visto no fundamental, né? Então, 18 por 3 dá 6π. E 45 por 3 dá 15. Ainda dá para continuar dividindo, né? Não por 2, e sim por 3. Então, vamos dividir aqui por 3, né? Deixar o mais simples possível. 6 por 3 dá 2. E 15 por 3 dá 5. Aí, não dá mais para dividir, né? Então, nós transformamos a nossa fração numa irredutível, né? Todas elas, a divisão dá o mesmo valor. Porém, essa daqui, né, não há multiplicidade em comum aqui nesses dois valores. Bom, então, fizemos a conversão, vamos substituir aqui e, né, fazer a nossa continha. Então, o comprimento é 157 metros. Isso aqui é igual ao ângulo, que é 2π sobre 5, vezes o raio R, que é o que a gente quer, né? É o valor desse cara aqui. Ok, aí... o que esse 5 faz com 2π? Como ele é denominador, então ele divide. Se eu passo esse 5 para o outro lado, ele vai fazer a operação inversa com esse número aqui. Bom, se ele divide aqui do lado direito da igualdade, do outro ele vai multiplicar. Então, vamos escrever isso. Isso aqui vai ficar 5 vezes 157 metros. Né? Vamos passo a passo. E eu quero R, né? Que é o que a questão pede o raio. Então, esse 2π, ele está multiplicando o R. Se eu mudo esse 2π de lado, ele faz a operação inversa com o número que tem do outro lado. Então, ele vai passar a dividir. Então, ficaremos com 5 vezes 157, né? Já eu faço essa conta aqui, sobre 2π, igual a R. E está aí quase o nosso resultado, né? Deixa eu só... fazer a continha aqui. Então, isso aqui vai dar 785 metros sobre 2π. Esses dois números não há... assim, eles não se dividem. Então, a nível de resposta, né, podemos deixar assim, né, se
eu aceito, essa aqui não dá para fazer mais nada assim, questão de simplificar ou qualquer outra coisa do tipo. Porém, eu vou só fazer a conta aqui na calculadora, tá? Só para a gente ter uma noção. Então, o nosso raio tem aproximadamente 125 metros. Aí, no caso desse, né, para aproximar, o que foi que eu fiz? Eu transformei o π em mais ou menos 3,14. Então, eu dividi 785 por 2, e depois por 3,14. Ou então vocês já podem dividir direto por 6,28, né, que é 2 vezes esse valor. Aí dá mais ou menos isso aqui. Então, pronto. Está aí a resolução da nossa questão. Tranquilo? Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Não, tá tranquilo até aí. Ainda não Muito estou bem. entendendo, Pode falar. mas estou tentando. Peraí, diga de novo. Professor, é que assim, você está explicando, eu estou tentando entender, mas é porque é questão de eu também decorar o que fazer, porque meio que o senhor fala em uma aula, aí meio que vai se apagando, então tem que estudar mais. Na memória. Não, É, ok. Mas dá uma assistida de novo lá, né? As aulas estão todas gravadas e ordenadas no Sigeduc. Aí é interessante, assim, rever, né? Aí você para, tenta um exercício, né? Isso ajuda demais fazer isso, né? Aí depois você assiste mais um pouco e assim segue. Então, por exemplo, essas questões que eu estou discutindo agora, a gente comentou coisas sobre isso bem no início, né? Então, dá para voltar lá, por exemplo, né, a nível de revisão, cada um fazendo. Aí assiste um pedaço, para, faz algum exercício ou refaz o que eu fiz, né, sem assistir. É um exercício interessante, assim. A pessoa acaba pegando o jeitão da coisa. Mas é por aí. Mas, assim, o meu interesse aqui, pelo menos por hora, é se os procedimentos que eu vou falando, se são claros o que eu falo, né? Ou se... Porque, assim, se está entendendo, é um bom caminho, né? Como vocês podem revisar depois, né? Quando vocês tiverem um tempo. Aí fica tranquilo. Ok. Deixa eu ver. Tá, então eu acho que pelo menos essa primeira página já é satisfatório isso que eu isso é satisfatório o que eu comentei até o momento, né? Deixa eu só ver outra página aqui. Passei também uma página. O próximo agora é a página 15. Eu coloquei o 19. Tá. Vamos ver aqui. Eu vou iniciar a questão. E se não der tempo, a gente continua no próximo encontro sem problemas. Então a questão é assim. Já já eu coloco aqui é, o número da questão. Então, ele coloca aqui uma circunferência. Ignore as imperfeições dela, tá? E coloca um triângulo equilátero. Então tem aqui um triângulo equilátero.
né, no meio é inscrito, né? Inscrito é desenhado dentro, né? A circunferência está escrita porque está fora. O triângulo está inscrito porque está dentro, né? É assim que a gente chama. Então, aqui as letras é A, B e C. Ok, aí ele comenta que o nosso ângulo, né, os arcos possíveis, eles começam no zero e terminam aqui em 2π. Deixa eu ler aqui para ver o que ele quer, né? Exercício da página 15 e é o 19. Então ele diz assim, ó, o triângulo equilátero ABC está inscrito, né, na circunferência trigonométrica. Quais são os números reais x, né, com x variando de 0 a 2π, ou seja, que tem imagens nos vértices do triângulo. Então, o que é? Aí tem duas informações aqui que são fundamentais para a gente entender a ideia da questão. Uma é triângulo equilátero, que ele né, menciona aqui no enunciado, e vértice do triângulo. Se a gente não souber o que são essas duas coisas, né, fica difícil responder o que ele está, né, o que está em pauta aqui. Então, primeiro, né, vocês lembram o que é um triângulo equilátero? Não. Ok. Eu vou comentar na própria palavra, né? Esse equi é o mesmo prefixo usado na palavra equação. E a palavra equação, ele tem referência com a igualdade de duas coisas. Então, tudo que tem igualdade a gente chama de equação. Esse equi é o mesmo prefixo aqui de equação. Ou seja, tem coisas iguais aqui. E o látero é referente a lado. Como ele não está dizendo quantos são os lados iguais, então significa que todos são iguais. Tá? Ou seja, um triângulo equilátero é um triângulo que possui todos os lados idênticos. Então, a medida desse lado é igualzinha à medida dessa, que é igual à medida dessa. Né? Os três medem a mesma coisa. E a segunda informação é o que é um vértice. Vocês lembram disso, né? Todo mundo sabe o que é um vértice, né? Uhum. Ótimo. Então, um vértice nada mais é do que o encontro de dois segmentos. Então, tem esse segmento aqui, né? O ponto A é o encontro desses dois, o ponto C é o encontro desses dois, e o ponto B é o encontro desses dois, né? Desse com esse. Com isso, né, essas três pontas aqui dos triângulos, né, é o que nós chamamos de vértices. Tá, então ele quer saber, né, se eu for abrir aqui um arco, né, quanto vale daqui até aqui, né, é o primeiro arco, ele quer saber até os vértices, quanto vale daqui até aqui e quanto vale daqui até aqui. Bom, pelo nosso horário, eu vou fazer só até esse primeiro, tá? Então, nós sabemos que uma volta tem 2π ou 360, meia volta é 180, e esse primeiro vértice está em 1/4 de volta, né? Então, esse primeiro vértice aqui está no ângulo em radianos, π/2, tá? Esses outros pontos B e C, a gente vai continuar na busca deles na próxima aula, no caso, na quarta-feira. Tá ok? De toda forma, vão pensando, né, como a gente descobre, né,
quanto vale essas medidas aqui, né, em radianos. Se vocês têm dificuldade de mexer com radianos, tentem grau mesmo, né, que a gente sabe que pode converter de um para outro. E com isso, eu vou encerrar aqui esse encontro. Mais uma vez, né, aguardem eu filmar vocês, né, para confirmar a presença de vocês. Então, todo mundo já está aparecendo aí. Deixa eu só filmar, galera. Ok. Então, obrigado aí pela presença, tá? E até quarta-feira. Professor, vai Até. colocar essa atividade no SejaDuque? Tchauzinho, Maria Clara. É o quê, Viviane? O senhor vai colocar essa atividade no SejaDuque? Vou sim. Mas aí na quarta, né, quando a gente terminar de discutir aqui os exercícios, aí a gente negocia, né, uma data assim que vocês não estejam tão sufocados. Tá ok? Ok, tchau, prof. Tchauzinho. Não, mas não tem muito problema. Se tiver muito apertado, aí eu amplio a quantidade de dias como prazo. Então, não tem mistério. Pois tá, valeu, Arthur. Até breve.